Todo homem precisa saber como lidar melhor com o dinheiro. Infelizmente, isso não é uma opção, mas é uma obrigação. A gente não pode falar em maturidade ou equilíbrio enquanto a gente está gastando tudo aquilo que a gente ganha em coisas que são supérfluas ou vão acabar rapidamente. Para atender desejos que, de certa forma, se ligam a vazios que nós temos, a gente gasta tudo aquilo que a gente arrecada com mulheres, de uma maneira aleatória, com bebidas, com baladas. É claro que às vezes a gente tem essa fase, mas a gente precisa tomar cuidado para que a gente não pague um alto preço e quando se dá conta, de repente, a nossa conta bancária está negativa, o cartão de crédito está estourado. Veja, e aqui eu não estou falando com homens que já estão ricos, já fazem fortunas e já lidam muito bem com as finanças. Eu falo, inclusive, com o sujeito que é trabalhador, que ainda está iniciando, né, na vida profissional dele, ou que de repente ele já não é tão mais jovem, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho, um desemprego, uma falência, enfim, e ele teve que dar alguns passos para trás. Aqui eu estou falando com esses homens, não aqueles grandes players do mercado financeiro. Ainda então que a grana seja curta, meu parceiro, eu já tive também nesse lugar com certeza, é preciso que a gente aprenda a lidar com o dinheiro. Eu espero que ao final desse vídeo você tenha algumas noções básicas de como que você pode fazer para se relacionar melhor com essa questão tão importante na vida de um homem, as finanças. Bora lá! Eu sou Orlando Costa e esse é um canal para homens e pró-homens. Fique à vontade para me seguir por aqui. Também me siga lá no meu Instagram, os endereços estão aqui, para que juntos a gente possa se desenvolver e alcançar aí a máxima performance. Quando a gente fala de finanças e de dinheiro, esse tema é crucial para que o homem ele se estabilize e alcance, de certa forma, o sucesso, e o sucesso que eu digo nessa área, na vida dele. E a gente sabe o quanto que é perturbador, principalmente quando a gente chega a certa idade, tem algumas responsabilidades a mais. Ficar sem dinheiro é algo que, de fato, mexe muito com a psique masculina. Seja por falta de conhecimento, né, por falta de habilidades, seja por algumas intercorrências da vida que fugiu ali ao controle do camarada, seja por determinados hábitos destrutivos, quando o sujeito se dá conta e ele se vê afundado em dívidas, bem, alguns de fato não vão se importar, mas eu acredito que a maioria começa a entrar numa espiral de ansiedade, de tristeza, de frustração e alguns aí acabam entrando em depressão. Hoje eu vou te mostrar então como um homem um pouco mais maduro, né, um homem que está tentando melhorar a performance dele, pode lidar melhor com as suas finanças, poupar, ter um controle mínimo ali do seu dinheiro, da sua receita, da sua despesa, para que ele viva um pouco menos angustiado quando a gente está falando desse assunto. O primeiro passo para a gente poder olhar isso de uma maneira ainda superficial é entender que nós brasileiros possuímos uma baixíssima educação financeira. De acordo com o Banco Central, cerca de 60% dos brasileiros não têm a mínima noção do que diz respeito a finanças, né? Sabe o que é uma inflação, juros, não têm hábito de poupar, não fazem o mínimo com as suas próprias finanças pessoais e, por isso, não raro, se veem totalmente endividados. A falta desse conhecimento pode nos levar a, por exemplo, entrar em determinadas dívidas com juros bastante altos, ou investir em produtos ou algum tipo de serviço, talvez no calor da emoção, e depois acabar se dando mal. Aqui a gente está falando de um elemento também que tem a ver com a sensação, a emoção, o ímpeto descontrolado, que depois gera uma dívida muito grande e o sujeito acaba se enrolando lá na frente e se arrependendo amargamente do que fez. De certa forma, é importante então buscar informações, ainda que sejam gratuitas, aqui no próprio YouTube, por exemplo, sobre questões ou orientações mínimas de educação financeira. Se você fizer uma breve busca, você vai encontrar algumas dicas que são bastante preciosas com especialistas renomados, gratuitamente. Basta desejar e entrar no campo da ação e começar a pesquisar. Bem, se você já está num nível um pouco avançado, talvez você possa fazer compra de livros, adquirir cursos sobre o tema ou, eventualmente, contratar uma consultoria individualizada. Mas nesses casos aqui, eu poderia indicar ou sugerir isso para caras que já estão no nível um pouco mais avançado desse jogo. Além disso, de certa forma, ainda se tratando de Brasil, a gente tem uma espécie de tabu quando vai falar de dinheiro. É muito curioso porque eu percebo isso de certa forma, em especial no meu Instagram, quando se trata de casal, né? A formação do homem e da mulher, num namoro ou num casamento,
esse assunto parece que não pode ser falado, né? Um joga para um, que joga para outro, e fica aquela coisa nebulosa, e o casal não sabe a receita que se tem, não conhece muitas vezes a despesa, e a gente sabe, né, principalmente pro lado do homem, que o bicho pega, quando a questão financeira atinge ali diretamente o casal, isso acaba gerando muitas discussões, muitas brigas, e aquilo que antes era um amor todo fofo e bonitinho, acaba não sendo mais a mesma coisa, não é? Independente se você está com uma mulher ou não, é importante que você fale sobre finanças. Seja com ela, com uma companheira, isso não deve ser um tabu entre o casal. Se for um extremo tabu para você e para sua namorada, para a mulher que você está conhecendo, ou para a mulher que você vai se casar, se é um tabu, se é difícil falar sobre isso, eu sugiro um pouco de parcimônia ao ir para um casamento, porque isso pode ser um complicador lá na frente. É bom amar, ter um relacionamento, ter um namoro saudável, até aí ok, mas quando o dinheiro entra no meio, costuma dar problema. Então fique esperto, não faça disso um grande tabu. Ademais, você pode conversar com seus amigos, né? Não tenha tanto julgamento precipitado acerca de pessoas que gostam de dinheiro, que falam sobre dinheiro. Repito, isso é uma questão cultural do Brasil, né? Como se dinheiro fosse ruim, as pessoas ricas fossem necessariamente ruins, não que algumas não são, claro que são, mas você está entendendo o ponto que eu estou falando? Então, falar sobre dinheiro, que é algo tão importante na nossa vida, a não ser que você seja um sujeito que seja um herdeiro, que vive de rendimentos e queira bancar ali uma espécie de hippie que não precisa de coisas materiais, como não é o caso da maioria de nós, que está trabalhando para sobreviver, pagar as contas, etc., é preciso sim falar sobre isso abertamente. Na verdade, eu não sou um especialista em finanças, tá? Então não vou me atrever a entrar em detalhes aqui. O que eu pretendo com esse vídeo, meu amigo, não é aqui me colocar como um professor de finanças, de investimento e nem nada disso. Eu sei exatamente, cada macaco ocupa seu galho. O que eu quero trazer com esse vídeo é sobre uma percepção inicial para te alertar caso no momento você nunca tenha olhado para isso e esteja numa situação difícil, ou se você é um cara mais jovem que ainda tem algum nível de dependência dos pais, deveria já estar olhando para isso, porque, bem, pai e mãe não são para sempre. Então aqui eu trouxe alguns pontos bem iniciais para a gente poder trocar uma ideia um pouco melhor sobre esse assunto. Bom, para lidar com um dinheiro de forma saudável, nós podemos começar com orçamento pessoal. Ainda que você não saiba mexer na planilha do Excel, eu também não tenho muita habilidade com Excel, você pode anotar um papel mesmo, aquilo que você está recebendo, aquilo que você está gastando. Esse orçamento pessoal, ele te permite olhar determinados gargalos. O que aconteceu com a modernidade é que o dinheiro se tornou plástico e agora virtual. O que eu estou querendo dizer? Quando nós tínhamos antigamente, né, o dinheiro em espécie, né, o dinheiro em papel, em cédula, e a gente tinha uma determinada quantia na carteira, ficava muito claro quando acabava. O papel acabou na carteira. A gente tinha um elemento visual, tangível, material, que nos sinalizava que precisaríamos talvez economizar, não poderíamos comprar tal coisa naquele momento. Bem, então veio a questão do crédito, não é? Com ele veio também, com ela, né, com a questão do crédito, veio o cartão de crédito, que era um plástico, né, um cartão de plástico. Hoje ele já está no celular, está aqui no relógio, e a gente não percebe, não sente mais indo embora. Porque é só ali bater aqui no relógio, a maquininha aproxima, paga. O mesmo acontece com o cartão e a gente não sente mais que o dinheiro está indo embora, mas ele está indo embora. É a sensação de perda, por assim dizer, tá? Que foi desaparecendo, que foi se tornando menos dolorosa, menos emergencial. Então, nesse sentido, a gente usa o cartão aqui, usa o cartão ali, passa o cartão a colar e quando vê, tem um montante enorme e a gente nem percebeu. Daí a importância, eventualmente, de um orçamento pessoal, onde você vai acabar anotando esses gastos e, de repente, falar, eu acho que eu já estourei a minha meta. Onde que eu posso economizar? Onde eu posso segurar um pouco mais? Especialistas também recomendam uma reserva de emergência. Eles chegam a falar em 6 meses da tua renda mensal. Vamos supor que você ganhe 1.000 por mês. Seriam 6.000 guardados em uma conta de fácil acesso para eventuais situações de emergência, para que você não fique desesperado e não tenha que contrair créditos em juros muito elevados. Eu sei, talvez eventualmente no final do mês você não tenha absolutamente nada para poder guardar, para fazer um fundo de reserva, porque você ganha pouco e tem contas muito altas. Eu sei de tudo isso. O que eu estou passando aqui é uma dica, uma sugestão dos especialistas. Nesse seu caso, talvez seria necessário pensar e se movimentar no sentido: como que eu posso criar alternativas para ganhar mais
ou como eu posso criar alternativas para gastar menos. Bem, muito se fala também de investir o dinheiro, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Aqui, claro, estou falando de alguém que já está conseguindo poupar, de alguém que já está conseguindo dispor desse dinheiro em algum lugar ou alguma instituição e que esse dinheiro vai acabar rendendo, não é? As instituições bancárias, financeiras, fazem isso para quem não tem a habilidade de operar essas plataformas. Vou dar um exemplo. Talvez você não tenha a habilidade ou o conhecimento necessário, mas pode adquirir se interessar e se quiser, obviamente, sobre o mercado de ações. Investir em ações. Bem, investir em ações sozinho, eu acredito que deva ser para quem já tem um bom conhecimento. São mercados mais voláteis, claro, a depender da empresa, a depender da ação, e que podem te trazer aí um prejuízo. É aquele pouco que você conseguiu juntar para fazer um investimento, você pode ver ruir, eventualmente, de um dia para a noite, ou da noite para o dia, melhor dizendo. Nesse caso, eu recomendo que ou se aprenda a operar esse tipo de mercado, ou eventualmente que você contrate, se você tem esse dinheiro para investir, contrate uma empresa, uma corretora, que fará isso para você, que gerenciará isso para você de uma forma que você pague ali os honorários, as taxas deles, mas acabe tendo um retorno com os especialistas que estão trabalhando contigo. Hoje se ensina muito, sobre trader, entre outras operações ali que envolvem dinheiro, envolvem finanças, envolvem retorno. Mas repito, eu sugiro que você aprenda, se você quer entrar nesse mercado, que você aprenda com gente que já gerou bastante resultado. E por falar em investimento, fora das instituições credenciadas, fora de toda a formalidade que existe por aí, o que eu posso pedir para você aqui como sinal de alerta, tenha cuidado quando se propõe a você ou a vocês investimentos que são muito miraculosos, em que você vai colocar 1 e vai voltar 2, vai voltar 3. Nunca houve assim tanta facilidade. E tem muita gente desonesta, muitos bandidos, inclusive, soltos, que estão tentando aplicar geralmente esse tipo de golpe, como essas pirâmides financeiras e por aí vai, em que você acha que com muito pouco ou com quase nenhum esforço você vai receber uma bolada. Olha, eu não digo nem que isso seja impossível em alguns mercados, alguns homens, algumas mulheres tiveram sorte nessas jogadas. Mas o que eu estou pedindo é cuidado com eventuais propagandas ou promessas de grandiosos retornos, se colocando muito pouco ou praticamente com nenhum esforço ou conhecimento. Bem, diante disso, há 3 pontos cruciais aqui, já que a gente falou de investimento. O ponto número 1 é receita, Receita é aquilo que eu estou recebendo. Veja, a gente sempre precisa, claro, para quem quer ter uma vida um pouco mais confortável do ponto de vista material, a gente precisa estar inovando, criando novas formas de se ganhar ou de se fazer mais receita. Algumas profissões, por exemplo, elas impossibilitam esse alavanque de ganhar ou de aumentar a receita. Por exemplo, o sujeito optou por ser um funcionário público. É provável que ele vai ter aquele salário durante um bom período, um longo período. É claro que lá dentro do funcionalismo público tem algumas questões de crescimento ao longo da carreira, etc., mas não altera muito nos vencimentos. Então o funcionário público é um perfil de camarada que ele meio que se acostuma e se adequa àquela receita que ele está recebendo ali. Vamos supor que um funcionário público ele ganha um bom salário, na casa de 10 mil reais. De repente um funcionário do alto escalão ou do âmbito federal, por exemplo. É necessário que ele, se ele quiser ficar só nisso, e geralmente o funcionalismo público é muito engessado, para que o sujeito empreenda também, o ideal é que ele se acostume mais ou menos com essa renda, ou que ele entre como sócio cotista em outras empresas privadas, há todo ali um trâmite que isso é possível ser feito, e que ele possa amealhar mais receita. Sobre despesa. Despesa é aquilo que a gente gasta, Existem as despesas fixas, que a gente provavelmente vai pagar a conta de energia, a conta de água, a nossa alimentação, existem aquelas despesas eventuais. Essas, não raro, se a gente não tem o controle, lembra que eu falei do cartão? Essas são as que acabam consumindo demais a gente e a gente nem percebe. Então é sempre importante estar olhando em como a gente pode controlar essas despesas. Olha, eu sou um cara que procuro sempre ponderar pelo equilíbrio. Eu não acho que nós devamos ser caras que gastam tudo como se não houvesse amanhã para curtir a vida, mas também não devemos nos furtar de absolutamente tudo para economizar alguns centavos. Então eu prefiro esse meio termo, que a gente não gaste desnecessariamente e que a gente também não segure
de uma maneira exagerada. Receita, despesa. Na despesa, a gente vai tentar fazer o ajuste daquilo que dá para cortar, daquilo que dá para diminuir e daquilo que dá para substituir. Por isso o orçamento que a gente tinha dito anteriormente, ele é tão importante. E por fim, o investimento. Sobrou um pouco aqui, onde que eu posso estar investindo, onde que eu posso estar colocando, ainda que tenha sido pouco, mas para que, de certa forma, esse dinheiro acabe trabalhando para mim. Eu sei que talvez aqui nos comentários vão ter muitos experts, né? Muitos homens sabidos, né? Faça isso, faça aquilo. Calma, você precisa analisar, você precisa ver. Eu sugiro sempre que você busque orientação de pessoas ou de empresas que são sólidas, para que você justamente não caia naquelas questões de golpes e por aí vai, que eu havia falado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Eu não acredito muito na possibilidade de enriquecer do dia para a noite com uma jogada mágica ou sem haver um certo esforço. A gente fala muito sobre relacionamento, principalmente no Instagram. É importante também que você escolha bem a mulher que vai estar ao seu lado. A mulher que vai estar ao seu lado, né, quando ela enxerga em você um potencial para crescer, para se tornar um profissional de ponta, um empreendedor de ponta, ou vai passar no bom concurso, o que quer que seja, a mulher sábia, ela enxerga isso e te apoia. E às vezes até te orienta, olha, não gasta com isso não. Olha, não vamos sair esse fim de semana não, estamos gastando muito. Ainda que seja um período de namoro. Olha, esse tipo de mulher é uma mulher interessante para investir. Agora eu percebo muitos homens, presta atenção no que eu vou dizer, na tentativa de comprar afeto, se endividam. Eu vou repetir isso. Muitos homens, na tentativa de comprar o afeto, acabam se endividando. Cuidado, porque aqui você está misturando as suas finanças, que até então estavam bem organizadinhas, com afeto. E o afeto para o homem, muitas vezes, ele é motivo de desespero. Ele se desfaz de tudo que ele tem para ter uma migalha da atenção daquela mulher ou do amor daquela mulher. Bem, se você passa por esse tipo de coisa, então o seu problema necessariamente não está no dinheiro ou na má gestão dele, mas está na má gestão dos seus afetos. Lidar com o dinheiro de forma saudável é uma combinação de conhecimento e prática. A educação financeira fornece as informações necessárias, enquanto a prática garante a implementação dessa rotina e de hábitos saudáveis com relação ao dinheiro. Ao entender, então, a importância de dominar minimamente as finanças, desenhar ali o seu orçamento, controlar as receitas e despesas e saber onde você está investindo de uma maneira segura e eficiente, são passos para que você pavimente uma estrada aí de uma vida financeira cada vez mais próspera e saudável. Eu espero que com esse vídeo a gente tenha trazido alguns pontos importantes, talvez você já tenha ouvido falar antes, mas na correria, né, na vida agitada que a gente leva, não estava nem lembrando dessas questões que são tão simples, que eu repito, esse vídeo não pretende ser um vídeo de análise de finanças e nem nada disso, mas um vídeo de lembrete, de alerta ou de orientação inicial. Dentro da minha plataforma Conduta Masculina, o maior hub de desenvolvimento pessoal para homens do Brasil, nós temos mentores que trabalham aí sim especificamente com o tema finanças e investimentos de uma maneira mais técnica, mais profunda. É preciso, então, que você desenvolva essas habilidades, assim como várias outras habilidades que nós trazemos dentro do Conduta, para que você seja um homem cada vez mais forte, cada vez mais consciente, cada vez mais maduro e com uma masculinidade bastante lapidada e integrada. O link para que você conheça a plataforma do Conduta Masculina está aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente aqui a sua experiência boa ou desastrosa com finanças, deixa aí a sua sugestão com responsabilidade para os outros camaradas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.